Agora sim, a continuação da mensagem, nós iremos ler um outro texto da Bíblia Sagrada, a Palavra de Deus, a inerrante Palavra de Deus, a constituição do universo. Vamos ler a Palavra do Senhor. Se você tiver uma Bíblia aí ao alcance de sua mão, que você abra ela e vamos ler a Palavra do Senhor. Vamos ler Eclesiastes, capítulo 7, um texto, comentando um pouco sobre esse texto. É um texto muito, que tem muitas informações, esse texto. É um texto muito realista, um texto de muita sabedoria que o rei Salomão escreve, né? Salomão escreve na Bíblia Sagrada. Ele escreve 3 livros: o livro de Provérbios, o livro de Eclesiastes e Cântico dos Cânticos. Quando Salomão ele perverte o seu caminho, ou seja, ele não se torna perverso, mas ele de certa forma se torna também, quando ele se desvia da presença de Deus, o rei Salomão, né? Para quem não sabe, ele já nasceu na presença de Deus porque era filho de Davi. Quando Davi parte para Deus, ele reina no lugar de Davi. E Deus fala para Salomão, orienta Salomão, dá sabedoria para Salomão, mas Salomão por algum motivo se afasta do caminho do Senhor, uma vez que a Bíblia diz no livro de 1ª e 2ª Crônicas que Salomão acendeu incenso para deuses estranhos, ou seja, ele confiou em si mesmo quando ele fez essa obra. E quando isso acontece, Deus, ele não tem prazer na alma daqueles que retrocedem, como está escrito no Antigo Testamento. Então Salomão se aquebranta, porque isso também é uma ação de Deus através do Espírito Santo, de forma que Deus não força ninguém, mas Deus trabalha para salvar o homem, porque Deus quer salvar o homem, né? O que Deus mais quer é salvar o homem. Então, quando ele se aquebranta, ele escreve o livro de Eclesiastes, que se chama também livro do pregador, que no primeiro capítulo ele diz: vaidade de vaidades, tudo é vaidade. Então, se nós formos pensar bem na minha, na sua vida, tudo é vaidade, como se a vida fosse algo vão, né? Que a vida, na verdade, é isso, algo vão. Só tem sentido quando nós estamos na presença de Deus, que aí é uma vida que tem sentido, não é uma vaidade. Uma vida que tem sentido. Então você tem realmente felicidade porque você acredita em Deus e você serve a Ele. Então você, quando faz isso, você cumpre o que está escrito lá em Provérbios,
que servir a Deus, obedecer os seus mandamentos, é dever de todo homem. Quando a Bíblia fala que é dever de todo homem, está se referindo a homem e mulher. Então vamos ler o texto bíblico, para não ficar só nas minhas palavras. Vamos ler o texto bíblico, está lá em Eclesiastes capítulo 7. E vamos comentar um pouco, né, sobre esse texto, só lembrando que nós só sabemos que nada sabemos. Estamos abertos às novas informações, estamos abertos aos novos conhecimentos, estamos abertos a toda a sabedoria de Deus e toda a sabedoria. Amém? Vamos ler o texto bíblico que está lá em Eclesiastes capítulo 7. Abra sua Bíblia aí, vamos ler o texto, vamos estudar a palavra de Deus, vamos fazer a obra de Deus, vamos ler o texto bíblico. Melhor é a boa fama do que o melhor unguento, e o dia da morte do que o dia do nascimento de alguém. Melhor é a casa onde há luto do que a casa onde há banquete, porque naquela se vê o fim de todos os homens e os vivos que apliquem seu coração. Melhor a mágoa do que o riso, porque com a tristeza do rosto se faz melhor o coração. Versículo 4, capítulo 7. O coração do sábio está na casa do luto, mas o coração dos tolos está na casa da alegria. Melhor ouvir repreensão do sábio do que ouvir alguém canção de tolo. Porque qual crepita espinho debaixo de uma panela, assim é o riso do tolo. Isto também é vaidade. Verdadeiramente, a opressão faria adoecer até o sábio, e o suborno corrompe o coração. Melhor o fim das coisas do que o princípio delas, e melhor é a paciente de espírito do que o altivo de espírito. Não te apresse teu espírito a irar-te, porque a ira habita no seio dos tolos. Nunca diga porque foram os dias passados melhores do que isso, porque não provém da sabedoria esta pergunta. Tão boa é a sabedoria como a herança, e dela tiram proveito os que veem o sol. Porque com sabedoria se serve, porque a sabedoria serve de defesa como dinheiro, mas a excelência da sabedoria é que ela dá vida ao seu possuidor. Atente para a obra de Deus, porque Deus poderá endireitar o que ele fez torto. No dia da prosperidade, gozo bem, mas no dia da adversidade, considera porque que também Deus fez este em oposição àquele, para que o homem nunca saiba o que é de vir depois dele. Tudo isto vi no dia da minha vaidade. Há homem justo que perece na justiça, e há ímpio que prolonga os seus dias na maldade. Não seja demasiadamente justo,
nem demasiadamente sábio, porque destruiria-te a ti mesmo. Não seja demasiadamente ímpio, nem sejas louco, porque morrerias fora do seu tempo. Bom é que retenhas isto, também aquilo. Não retires a tua mão, porque quem teme a Deus escapa de tudo isso. A sabedoria fortalece o sábio, mais do que 10 poderosos que haja na cidade. Na verdade, que não há justo sobre a terra, nem quem faça o bem e nunca peque. Tampouco aplique teu coração a todas as palavras que dizes, para que não venha teu servo te amaldiçoar e seja chamado mentiroso. Porque teu coração também já confessou que muitas vezes amaldiçoaste outros. Tudo isto provei pela sabedoria. Eu disse, sabedoria adquirirei, mas ela ainda estava longe de mim. O que já sucedeu é remoto e profundíssimo. Quem achará? Eu apliquei meu coração para saber. Inquirir, buscar sabedoria e razão das coisas, para conhecer a impiedade e a insensatez, que estutícia e loucura. E eu achei uma coisa mais amarga do que a morte, uma mulher cujos corações são redes e cujas mãos são ataduras. Quem for bom diante de Deus escapará dela, mas o pecador virá a ser seu prisioneiro. Vedes aqui, isto achei, diz o Senhor, pregador. Conferirei uma coisa com a outra, para achar a razão delas, o qual ainda busca a minha alma. Porém, na alma não achei. Um homem entre 1000 achei eu, de Salomão. Mas uma mulher entre todas, esta não achei. E eis aqui, tão somente achei, que Deus fez o homem justo ou reto, porém eles buscaram muitas astúcias. Louvado seja o nome do Senhor. Então o texto começa dizendo assim: melhor a boa fama do que o melhor unguento. E o dia da morte do que o dia do nascimento de alguém. Porque o que o texto está querendo dizer, através do autor, é o seguinte: que quando a vida realmente vale a pena, quando você serve a Deus, quando você ora, quando você tem fé, quando você lê a Bíblia, quando você faz vigília, campanha em jejum, quando você realmente serve a Deus de verdade, aí você pode, como o rei Salomão fala no Provérbios, que o justo, até na morte, se mantém confiante. Palavra de sabedoria,
da palavra de Deus. Não é minha essa palavra, é a palavra de Deus para nós, para que nós venhamos ler mais e mais a palavra de Deus. Tem um dado, uma estatística, que foi feita uma pesquisa, que somente 9% da igreja, quando eu falo igreja, eu falo toda a igreja, lê a palavra de Deus, somente 9%. E no mundo, somente 5%. São estatísticas que a gente pega aí, pesquisas que são feitas. Então, veja bem, hoje as pessoas, não todas, porque nada a gente pode generalizar, estão se esquecendo de Deus. Por isso essa vergonha, esses escândalos, onde a própria Bíblia fala que por se multiplicar quando a iniquidade é muito grande sobre a face da terra, muitos são seus príncipes. Quem foi que ficou no lugar dos príncipes, no lugar dos reis e rainhas? Foram os presidentes. Pois bem, então existe um escândalo, uma insegurança política muito grande, uma insegurança também jurídica muito grande. E a Bíblia vai nos exortar, nos mostrar o caminho que devemos seguir. Essa palavra, quando ela diz assim, melhor boa fama do que o melhor unguento. Porque não é fama de ser conhecido mundialmente, nacionalmente, ou estadualmente ou municipalmente. Não. O que a Bíblia está querendo dizer é que você está com a consciência tranquila, cumpriu com o seu dever. Isso é que a Bíblia está querendo falar quando ela diz a melhor boa fama do que o melhor unguento. E diz mais: melhor ir à casa onde há luto do que ir à casa onde há banquete, porque naquela se vê o fim de todos os homens e os vivos que apliquem seu coração. Então, que eu me lembre, eu fui em muitos velórios, muitos enterros. E hoje até menos, porque você tem que estar bem, assim, em termos de se sentir à vontade para poder ir. Então, no passado, há 10 anos atrás, eu fui em muitos velórios, muitos enterros, né? E a sensação que você tem é essa que a Bíblia diz. Que você vê o fim de todos os homens. Quando a Bíblia fala homem, está se referindo a homem e mulher. Então veja bem, tá? Você vê o fim de toda a humanidade quando você vai para um velório, para um enterro. Então você vê o fim de todos os homens. E aí é que está a sabedoria. Aí é um dos lugares que você encontra a sabedoria, porque você vai fazer uma reflexão sobre a vida naturalmente, né? E você vai ter mais sabedoria. Então, por isso é que a Bíblia fala assim: melhor ir à casa onde há luto do que ir à casa onde há banquete. Melhor a mágoa do que o riso, porque com a tristeza do rosto se faz melhor o coração.
O coração do sábio está na casa do luto, mas o coração dos tolos na casa da alegria. Melhor ouvir repreensão do sábio do que ouvir alguém canção de tolo. Porque o qual crepita espinhos debaixo de uma panela, tal é o riso dos tolos. Também isso é vaidade. Melhor o fim das coisas do que o princípio delas. Melhor paciente do que o altivo de espírito. Então é um desafio. A Bíblia, a palavra do Senhor, é um desafio para todos nós. Um desafio muito grande. Há quem diga que nós não temos capacidade de cumprir a palavra de Deus pela limitação humana, mas nós temos essa capacidade de fazer a vontade de Deus, de entender a palavra de Deus, de fazer a palavra, de obedecer a palavra de Deus. Nós temos. Só que quanto mais cedo nós começarmos nesta obra, melhor. Porque ao passo que essa obra vai avançando, nós não vamos encontrar tanta dificuldade. Quanto mais tarde a pessoa se entrega para Cristo, mais dificuldade ela vai encontrar, porque vai ter que ler muito a palavra do Senhor, vai ter que compreender. E tem muita coisa que a gente tem que compreender. Você vê a Bíblia, são 66 livros. Então o ideal é que se leia todos eles. Então a melhor fase ou a melhor forma de entregar a vida para Deus é dos 15 aos 25 anos. Porque o coração do homem, quando tem seus 15, 25 anos, ainda está muito aberto para Deus, né? Não que depois não esteja, mas aí melhor, segundo os estudiosos que estudaram o assunto, a melhor fase para entregar a vida para Deus é dos 15 aos 25 anos. Que a chance de permanecer, a chance de entender e de ir até o final é maior, segundo os estudiosos especialistas. Porque tem o pastor, que é aquele que cuida da igreja, aquele que orienta, aquele que administra a igreja. Tem o teólogo, que geralmente é professor de teologia. Tem o especialista, tem o mestre, tem o sábio. De forma que nenhum destes é maior do que o outro. Porque todos são parte do corpo. E o corpo é o corpo de Cristo. De forma que nada sobrevive fora do corpo. E o corpo é o corpo de Cristo. Simbolicamente falando, nós estamos aqui na presença de Deus. Então temos que se congregar. Melhor para nós, tem especialistas que dizem assim que o ideal é que você vá para o culto de oração, culto de doutrina e escola bíblica dominical. Mas na real, o ideal mesmo é que você participe também, que não podemos negligenciar porque foram homens que estudaram o assunto, mas que você se converta, que você passe pelo batismo e persevere até o fim. Esse é que é o ponto máximo da vida do cristão, na vida de um servo do Senhor. Quando ele se converte, se batiza e persevera até o fim.
aí ele encontra a salvação. Porque a salvação é para aquele que persevera até o fim. Onde a Bíblia diz, aquele que persevera até o fim, esse será salvo. Que Deus em Cristo nos abençoe. Poderia falar um pouco mais, mas aprove a Deus de entregarmos essa mensagem para você que está aí do outro lado da linha, do outro lado da tela, melhor dizendo. Que você possa refletir sobre o que nós falamos aqui, porque não são nossas palavras, são palavras de Deus, palavras que foram entendidas e compreendidas ao longo de 29 anos de fé cristã, ao longo de 14 anos de ministério. E que você se converta a Deus, que você passe pelo batismo e que você persevere até o fim. Uma vez que a Bíblia diz que aquele que fizer o bem será salvo. Que Deus em Cristo nos abençoe e aplique a sua palavra em nosso coração.